A Rússia está cercada por seus inimigos. Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, nos últimos dias tivemos a informação que a Finlândia passou a ser parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com isso, a Finlândia se tornou o 31º país membro da OTAN. Essa decisão do governo finlandês para fazer parte da Aliança Militar Ocidental foi solicitada há cerca de um ano. Ou seja, o debate sobre a entrada da Finlândia na OTAN começou depois do início da guerra na Ucrânia. E agora, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN esperam que a Suécia faça o mesmo, que tome a mesma decisão. Veja a repercussão em alguns órgãos de imprensa. Finlândia vai fazer parte oficialmente da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, a partir de amanhã. A informação foi confirmada pelo governo do país. A entrada da Finlândia começou a ser debatida no ano passado, depois da invasão da Rússia à Ucrânia. A gente acompanhou isso de perto. Finlândia e Rússia compartilham uma fronteira terrestre de 1.300 quilômetros e a aproximação da OTAN com Moscou foi um dos motivos alegados pela Rússia para invadir a Ucrânia, que também tenta fazer parte da aliança militar. Veja, essa decisão da Finlândia de se tornar membro da OTAN irritou o governo russo. Essa decisão é vista como uma ameaça à segurança e à soberania da Rússia. A última coisa que a Rússia queria era que a OTAN aumentasse sua presença perto de suas fronteiras. Desse modo, como a Finlândia faz fronteira com a Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que vai retaliar. Como podemos ler nessa matéria, Finlândia entra hoje na OTAN e Rússia anuncia retaliação. É uma derrota para o presidente russo Vladimir Putin, viu? Porque tudo o que ele não queria era a expansão da Aliança Militar do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, inclusive limitar a expansão da OTAN foi uma das justificativas usada por Putin para lançar a ofensiva contra o território ucraniano, essa guerra que já dura e que completa hoje 401 dias. A Finlândia, portanto, vai fazer parte da OTAN. E ainda sobre esse ponto, veja essa reportagem. O governo russo afirmou nesta segunda-feira que vai fortalecer sua capacidade militar ao norte e ao noroeste do país, regiões que fazem fronteira com a Finlândia, que se tornará um novo membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte a partir desta terça. O anúncio foi feito pelo vice-ministro russo das Relações Exteriores, Alexander Grushko, que também afirmou que outras medidas para garantir a segurança militar da Rússia podem ser tomadas caso haja destacamento de soldados e meios por parte de outros membros da OTAN em território finlandês. Veja, nos vídeos anteriores, falei sobre a estratégia da Rússia em instalar mísseis nucleares em Belarus. Um acordo que já foi firmado entre o presidente de Belarus e o presidente Putin. Com isso, a Rússia acaba aumentando a pressão contra os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o presidente Putin, instalar mísseis em Belarus é fazer a mesma coisa que os Estados Unidos sempre fizeram, pois há muito tempo os Estados Unidos implantam armas nucleares no território dos seus aliados. Agora, diante da adesão da Finlândia à OTAN, a tensão militar aumentou ainda mais. Para você ter uma ideia, o ministro da Defesa da Rússia afirmou que o risco de conflito foi intensificado e que os aviões capazes de carregar ogivas nucleares já estão em Belarus. O porta-voz do governo russo também declarou que medidas serão tomadas para garantir a segurança da Rússia. Veja, o argumento do presidente da Finlândia é que sua entrada na OTAN é para garantir a segurança do seu povo. Segurança, segundo ele, para conter a Rússia, caso ela queira invadir a Finlândia, da mesma forma como aconteceu na Ucrânia. Veja, não devemos esquecer que os Estados Unidos é a maior força política e militar dentro da OTAN, e o maior inimigo do governo americano é a Rússia. Isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Foi a partir desse período que começou a desconfiança
entre os Estados Unidos e a Rússia. Foi então que surgiu a OTAN. E aqui vale lembrar o que falei no último vídeo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a Rússia testaram suas bombas nucleares. Começava então a chamada Guerra Fria. Os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje conhecida como Rússia, começaram uma guerra ideológica. Uma guerra entre o sistema capitalista e o sistema bolchevista soviético. Essa disputa foi um dos motivos da criação da OTAN em 1949. Americanos e europeus se uniram com o objetivo, segundo eles, de salvar a ordem política e econômica mundial. Para essa nova organização que surgia, era necessário proteger a ordem democrática contra o perigo que representava a antiga União Soviética. Depois que o Estado soviético chegou ao fim, em 1991, vários países se uniram e se tornaram membros da OTAN e aliados dos Estados Unidos. Com isso, o governo americano viu a chance de implantar sistema de mísseis nucleares bem próximos da Rússia. Como falei antes, a tensão militar entre a Rússia, os Estados Unidos e os países da OTAN aumentou ainda mais. Agora, estamos vendo o governo russo ameaçando que vai retaliar. Veja, com a entrada da Finlândia como membro da OTAN, o governo russo vai aumentar sua defesa militar em suas fronteiras. A desconfiança que existia no passado hoje ficou ainda maior. Como tenho falado em quase todos os vídeos, uma guerra mundial em nossos dias será a última de todas as guerras. Será o apocalipse nuclear.